Para mim, deu 5 horas aqui, hein, Silvio? Boa tarde a todos. Eu sou Silvia Lorena, gerente executiva de Relações do Trabalho da CNI. Estamos aqui com o ministro Douglas Alencar, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e, entre tantos outros títulos, também professor dos cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário IESB. Muito obrigada, ministro, por ter aceitado prontamente o nosso convite e estar aqui conosco, nos abrilhantando com os seus conhecimentos. Também está aqui conosco o Dr. Rodrigo Dias, juiz do trabalho da 18ª Região, professor e coordenador do IPOG e diretor da Escola da Associação Brasileira da Magistratura do Trabalho. Muito obrigada, Dr. Rodrigo, por mais uma vez ter aceitado o nosso convite e também compartilhar conosco seus conhecimentos. É uma honra estar aqui com vocês, pessoas tão queridas. E aproveito, para agradecer a todos que estão participando conosco dessa live. O nosso objetivo é um bate-papo dinâmico, especialmente para conhecer alguns pontos e deixar outros aí para reflexão sobre a Lei 14.020, que foi publicado aí no dia 7 de julho e que dispõe sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Como todos sabem, essa lei é resultado da conversão da medida provisória 936, de 1º de abril, que durante a sua tramitação no Congresso e, naturalmente, em razão do debate, recebeu modificações ao texto original. Só para se ter uma ideia, só na Câmara o texto original recebeu quase 1.000 emendas. E durante a sanção, também teve modificações em razão dos vetos, salvo engano, aí foram realizados 13 vetos ao texto. E lembrando que esses vetos ainda serão deliberados pelo Congresso Nacional, que poderá acatá-los ou rejeitá-los. Bom, mas é certo aí que essa lei 14.020, ela trouxe, já está vigente, e trouxe algumas novidades em relação ao texto da MP 936. Entre essas novidades, a gente pode citar a possibilidade de prorrogação por ato do Poder Executivo das medidas de redução proporcional da jornada e salário de suspensão do contrato de trabalho, o decreto que permite, que autoriza essa prorrogação, inclusive foi publicado hoje, novos requisitos aí, condições para o acordo individual, que passa a poder ser adotado em casos de empregados com salário igual ou inferior a R$ 2.090, quando a empresa tiver auferido no ano de 2019 receita bruta superior a 4,8 milhões de reais, ou em casos de empregados com salário igual ou inferior a R$ 3.135, quando a empresa tiver auferido em 2019 receita bruta igual ou inferior a 4,8 milhões de reais, ou para os hipersuficientes, ou quando a redução proporcional de jornada e salário for equivalente a R$ 25. E também aí nas hipóteses em que a redução ou a suspensão não resultar diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado. Isso somado aí o benefício, o bem, mais a ajuda compensatória e, no caso de redução, o salário percebido. Uma outra mudança foi a permissão expressa de que essas medidas, redução e suspensão, possam ser adotadas pelos aposentados. A portaria 1046 trazia aí uma vedação expressa para os aposentados firmarem acordos, uma regra específica para garantia de emprego da gestante, também traz regra sobre a aplicação, prevalência dos instrumentos coletivos celebrados pós-assinatura, pós serem firmados os acordos individuais, veda a dispensa sem justa causa do empregado com deficiência durante o estado de calamidade, possibilita o cancelamento do aviso prévio
e afasta aí de forma expressa a aplicação do fato príncipe prevista no artigo 486 da CLT. E também, claro, a gente vai falar aqui um pouquinho do tão esperado decreto 10.422, que foi publicado hoje e que permite que as empresas prorroguem as medidas trabalhistas de redução de jornada e de salário por mais de 30 dias e de suspensão de contrato por mais de 60 dias, mas limitado aí a soma desses períodos de redução e suspensão, contado aí o período utilizado sob o manto aí da medida provisória 936, ao prazo máximo de 120 dias. Ou seja, na prática, o decreto, ele permitiu aí uma prorrogação de mais 30 dias daqueles 90 dias ali previstos na medida provisória 936. Bem, mas estamos aí todos, né, ansiosos para ouvir os nossos convidados e nós já temos aí muitas perguntas dos nossos participantes. Então, começo perguntando ao ministro Douglas. Ministro, qual avaliação o senhor faz sobre essas medidas trabalhistas que vêm sido adotadas até então para buscar preservar o emprego, para contribuir com a continuidade das atividades econômicas, em especial as refletidas na Lei 14.020? O senhor acredita que há segurança jurídica para as empresas na adoção de qualquer uma dessas medidas? Obrigada. Doutora Silvia, muito boa tarde. Eu gostaria inicialmente de cumprimentá-la e agradecer o convite honroso para participar desse instante de reflexão em torno da Lei 14.020, que resultou da conversão da medida provisória 936. Muitas são as inovações, as dúvidas são naturais e, portanto, mostra oportuno. Eu cumprimento também o Dr. Rodrigo Dias, magistrado da 18ª Região, um amigo querido, competente, estudioso, colega. Uma honra participar aqui também ao lado do Dr. Rodrigo. A minha avaliação em relação a essas medidas provisórias, e agora a Lei 14.020, é bastante positiva. Nós não poderíamos esperar do Poder Executivo, que tem a chave do cofre, que pode promover as iniciativas políticas públicas no campo da proteção do emprego, da preservação da renda, enfim, da estabilização das expectativas nesse cenário de transição da crise. Não poderíamos esperar medidas que não fossem tão impactantes como essas trazidas nas MPs 927 e 936. É bem verdade que muitas dessas inovações traduziram uma ruptura com noções clássicas do direito do trabalho, seja naquilo que diz com o empoderamento do empregador para a adoção de medidas unilaterais, seja naquilo que alcança o afastamento das organizações sindicais da negociação coletiva voltada à redução de salários, voltada à suspensão de contratos de trabalho. Mas fica sempre aquela expectativa em torno da segurança jurídica, que é o objeto da sua pergunta inicial, e essa expectativa, ela me parece contemplada a partir dos julgamentos que o Supremo Tribunal Federal produziu ao examinar a constitucionalidade, embora ainda em sede cautelar, das MPs 927 e 936. Como nós sabemos, a maior parte das inovações foi convalidada pelo Supremo Tribunal Federal, e isso, obviamente, significa o atendimento dessa expectativa de segurança jurídica para que empregados e empregadores possam seguir nesse período turbulento, um período de retração econômica, preservando as suas atividades, preservando empregos, preservando rendas. No site do Ministério da Economia, nós temos hoje a informação de que estamos nos aproximando dos 13 milhões de contratos de trabalho contemplados pela medida provisória 936. E, obviamente, no mundo do trabalho, do direito do trabalho, muitas são as críticas, as polarizações ideológicas. Nós também ouvimos críticas a essas medidas provisórias. Mas eu confesso que essas críticas me parecem injustas.
e são injustas porque nós sabemos da dificuldade que o Poder Executivo Federal enfrenta na gestão dos recursos públicos, que são recursos escassos, recursos que devem atender a múltiplas frentes, não apenas a questão da assistência social, mas da saúde, da segurança, da educação, e tantas são as demandas públicas. E, portanto, o exemplo vivo desse compromisso do Poder Executivo foi com a concessão do auxílio emergencial. Nós tivemos aí uma surpresa muito grande com a descoberta de um contingente expressivo de brasileiros que não eram sequer conhecidos, cadastrados nos programas assistenciais ou assistencialistas do Poder Executivo Federal. E, portanto, nós precisamos perceber a crise como uma oportunidade para esse raio-x, essa radiografia social brasileira, e, a partir daí, avançar na definição de novas políticas públicas. Mas, voltando à pergunta inicial, acho que as medidas foram oportunas, foram adequadas, foram razoáveis, proporcionais, necessárias, e a prova disso são esses 13 milhões de contratos de trabalho preservados até o presente momento. Obrigada, ministro. Acho que, de fato, essas medidas, elas contribuíram muito aí para evitar o desemprego e preservar a renda e ajudar as empresas aí na continuidade dessas atividades, das suas atividades econômicas. Doutor Rodrigo, e qual a sua avaliação, né, em especial sobre a segurança jurídica dessas medidas, e já te provocando, considerando, por exemplo, o artigo 8º da Lei 14.020, que dispõe que a suspensão pode ser fracionada em 2 períodos de 30 dias, né? O artigo 8º lá da Lei 14.020, ela diz isso. A suspensão pode ser fracionada em período de 30 dias, prorrogáveis por ato do Executivo. E o ato do Executivo, que prorrogou essa medida, o decreto 10.422, publicado hoje, já no seu parágrafo único do artigo 3º, estabelece que essa suspensão poderá ser feita de forma fracionada, em períodos intercalados, iguais ou superiores a 10 dias, observado, claro, aí o limite máximo para a adoção dessa medida. E também o artigo 7º do próprio decreto, ele condiciona a concessão e o pagamento do benefício à disponibilidade orçamentária, mas a lei expressamente estabelece que esse benefício é devido a partir da redução da jornada ou suspensão do contrato de trabalho. Esses 2 dispositivos, em especial, o senhor vê a segurança jurídica na adoção dessas medidas pelas empresas? A Justiça do Trabalho, o senhor acha que a Justiça do Trabalho considerará a excepcionalidade desse momento na aplicação, na interpretação da legislação? Muito boa tarde, Silvia. Da mesma forma que o ministro acaba de dizer, eu também agradeço a confiança e o convite da CNI, mais uma vez, é um prazer grande estar aqui, em especial na douta companhia do ministro Douglas Alencar Rodrigues, mestre e meu professor, com muita honra para mim, no curso de mestrado. É sempre um prazer debater e aprender com o ministro. Com relação à sua pergunta sobre segurança jurídica, Silvia, eu, em primeiro lugar, chancelo o que antes foi dito, na íntegra o que antes foi dito pelo ministro Douglas, tendo em vista que os desafios colocados à frente do Poder Executivo no momento de enfrentamento dessa pandemia, sob a ótica de preservação de empregos e da atividade econômica, era e é monumental. E, dadas as dificuldades, me parece que os resultados são, na medida do possível, obviamente, satisfatórios. Quanto à Lei 14.020, a minha primeira impressão, eu falo primeiríssima impressão, né, a lei que da noite, nós temos 24 horas de lei praticamente, a minha primeira impressão é positiva no sentido de que a mim parece uma lei tecnicamente bem redigida, diferentemente de outros diplomas legislativos anteriores. Evidentemente que nós teremos muitas dúvidas oriundas da interpretação, mas isso é natural, mas me parece que a linguagem é adequada, as disposições foram bem postas.
Por exemplo, o artigo que você me questionou em primeiro lugar, desculpa, o artigo que você me questionou em primeiro lugar, artigo 8º, né, Silvia, que fala que a suspensão temporária do contrato de trabalho, de no máximo 60 dias, pode ser fracionada em 2 períodos de 30. Olha, eu acho que isso não colide com a disposição do decreto regulamentar, porque em primeiro lugar, porque o decreto submete-se à lei. Então, essa regra de que o prazo máximo é de 60 dias e divisível, fracionável em 2 de 30, essa é a regra geral para aqueles 60 dias originais previstos na lei. Para a prorrogação deste prazo, nos termos do decreto, aí sim me parece que o período pode ser de, no mínimo, 10 dias. Então, uma coisa não é incompatível com a outra, ainda que eu, pessoalmente, achasse que essa regra que está incerta no decreto poderia perfeitamente já ter sido adotada lá na lei, tornaria os períodos de suspensão temporária do contrato mais flexíveis e, portanto, atenderia o maior número de empresas. Aqui em Goiânia, por exemplo, nós estamos submetidos a 2 decretos, um do Estado e um do município, que fixam as atividades regulares no comércio, na indústria, por 14 dias, seguidos de outros 14 dias, o mesmo prazo de suspensão, paralisação completa dessas atividades. Você veja que essa norma da prorrogação bem atenderia às necessidades da maior parte dos empregadores na situação concreta aqui vivenciada, o que não é exatamente verdadeiro no caso da disposição da lei, que fala dos 30 dias prorrogáveis por outros 30. Por fim, quanto ao artigo 7º do decreto, que faz referência, muitas pessoas me perguntaram isso, que empregados apreensivos, com um possível, com perdão da expressão, mas vou reproduzir aquela que me foi dita, com um possível calote do governo federal com relação ao pagamento do benefício emergencial. Eu assim não entendo, Silvia, e inclusive entendo que o artigo 7º não sinaliza nenhum tipo de insegurança jurídica. E sim, sinaliza de que futuramente, caso não haja disponibilidade orçamentária bastante, obviamente que futuras prorrogações não serão realizadas, futuras prorrogações de prazo não serão realizadas com o concomitante pagamento do benefício emergencial. E, evidentemente, não me parece que isso seja nada de extraordinário, porque é preciso que haja os recursos que não caem do céu, nem dá em árvore, né? Os benefícios no trata do governo, a previsão orçamentária bastante para que essas necessidades sejam atendidas. Não me parece que, num decreto em que o governo é possivelmente o maior interessado em conferir segurança jurídica nesse momento tão delicado, dispusesse em norma regulamentar uma regra que causasse tamanha apreensão e tamanha insegurança. Não me parece que essa seja a melhor interpretação, de sorte que eu ainda entendo que, mesmo nessa hipótese aí, dada a devida interpretação, e que me parece ser mesmo a intenção do governo federal, estamos ainda dentro de um cenário juridicamente bastante seguro. Obrigada, Rodrigo. Ministro, a prorrogação autorizada pelo Poder Executivo, né, pelo decreto publicado hoje, número 10422, né, das medidas de redução de jornada, salário e de suspensão do contrato de trabalho, nos parece aí que foi um dos principais pontos da lei. E nesse campo, especialmente após a publicação aí do decreto, nós já estamos recebendo aí muitas dúvidas dos nossos participantes, sendo a grande maioria relacionada à questão do direito intertemporal. Então, pergunta-se, né, firmei um acordo, individual ou coletivo, adotando uma dessas medidas, quando vigente a MP 936, acordei a redução ou acordei a suspensão. Esse acordo, ele ainda está em curso, mas já está próximo aí do seu fim, vai terminar na semana que vem. Autorizada a prorrogação pelo decreto publicado hoje, essa prorrogação,
ela deve ser feita por um novo acordo, com base nas novas disposições, requisitos da lei, ou poderá ser uma continuação do acordo anterior, feito com base nas regras da MP. Em outras palavras, ao prorrogar a redução da jornada ou da suspensão, eu preciso adaptar o acordo aos novos requisitos da Lei 14.020, ou por ser uma prorrogação, continua valendo as regras previstas na MP 936. E eu preciso, nessa prorrogação, nesse termo aditivo, observar aqueles requisitos formais que a lei exige, ou a própria MP, porque isso não mudou, por exemplo, informar o trabalhador com 2 dias de antecedência, comunicar ao governo no prazo de 10 dias, estabelecer de novo aí novos procedimentos, instaurar nova negociação coletiva para prorrogação? Doutora Silvia, pergunta muito interessante, uma pergunta difícil. Acho que o doutor Rodrigo deveria ser o destinatário dessa pergunta, mas, obviamente, estamos aqui num debate, e claro que o doutor Rodrigo poderá, em seguida, emitir a sua opinião. Tal como eu gostaria de dizer um pouco a respeito da pergunta que foi a ele dirigida, a propósito de uma eventual expansão no exercício do poder regulamentar dos limites da Lei 14.020. Eu tenho a impressão, tal como o doutor Rodrigo, que nós devemos produzir interpretações das normas jurídicas que sejam favoráveis à resolução de problemas. Nós, enquanto magistrados, enquanto intérpretes autorizados da ordem jurídica, não podemos produzir interpretações que vão de encontro aos objetivos visados pela legislação excepcional, que foi produzida inicialmente pelo Poder Executivo, chancelada pelo Supremo e agora corroborada pelo Congresso Nacional. Portanto, essa possibilidade de um decreto estabelecer parâmetros diversos para o fracionamento desses períodos não me parece também configurar nenhuma ilegalidade. Mas, eu insisto, na medida em que a lei estabelece um determinado parâmetro e o decreto sugere um outro, nós estamos aí num cenário que pode ser traduzido, sim, em questionamentos judiciais com decisões díspares até que o Tribunal Superior do Trabalho acabe pacificando a questão. É só um detalhe, um alerta, uma opinião, eu concordo com a visão do doutor Rodrigo, mas chama atenção para essa possibilidade de uma eventual disputa interpretativa acerca de uma eventual ilegalidade desse decreto que teria trazido uma inovação frente àquela disciplina legal que buscou regulamentar. Mas, fechando esse parêntese e pedindo aqui escusas por quem sabe invadir a seara alheia, eu acho que a questão relativa à prorrogação dos aditivos contratuais, seja pela redução proporcional de jornada e salário, seja pela suspensão com base na medida provisória 936, quando realizadas já na vigência da Lei 14.020, deverão seguir os parâmetros estabelecidos por esta disposição legal. Porque nós não estamos diante, na verdade, de duas normas autônomas e independentes. Não. Há uma sequência normativa. A Lei 14.020, ela resulta da conversão da MP 936 e passa a produzir efeitos a partir do instante de sua publicação. E, portanto, se o ato jurídico vai ser praticado hoje, a segurança jurídica recomenda, é o que penso, recomenda que se observem todos os requisitos trazidos pela Lei 14.020. E, de novo, no mundo do direito, talvez isso seja um dos elementos mais complexos nessa pluralidade de leituras que leva à insegurança jurídica, nós não operamos com respostas corretas, nós temos respostas que são válidas ou inválidas, quando produzidas por magistrados. E uma resposta judicial só será inválida quando ela for afastada do mundo jurídico por uma outra decisão judicial. E é por isso que nós assistimos a esse cenário de insegurança que envolve decisões díspares, contraditórias sobre os mesmos temas jurídicos. Claro, nós precisamos lutar contra esse cenário de insegurança. E a ordem jurídica oferece elementos para isso, a exemplo dos incidentes de resolução de recursos e demandas repetitivas que podem ser instaurados a depender das situações específicas de cada caso concreto. Mas respondendo objetivamente, fosse eu, a doutora Silvia,
diria, na minha visão, aos industriários, né, pratiquem as alterações, os aditivos, de acordo com as regras da Lei 14.020. Quanto a isso, não haveria dúvida em torno da segurança jurídica. E, ministro, nesse mesmo sentido, o senhor acha que aquela pessoa que o termo final do acordo se esgotou há 2 semanas, enfim, há 1 semana atrás, o decreto que autoriza a prorrogação saiu hoje, é possível firmar um acordo com efeitos retroativos dessa prorrogação? Doutora Silvia, mais uma pergunta difícil. Doutor Rodrigo certamente irá tocar também nesse assunto, mas, na minha opinião, não. Na minha opinião, não se poderia conferir efeito retroativo a essa disposição que autorizou a prorrogação. Obrigada, ministro. Doutor Rodrigo, com essa mesma preocupação aí relacionada ao direito intertemporal, um participante nos indaga se, com relação às empregadas gestantes que firmaram acordo sob o manto, sobre as regras lá da MP 936, se é necessário agora observar as novas regras previstas na Lei 14.020, como, por exemplo, a regra específica de garantia provisória no emprego, qual seja, a de que o período equivalente ao acordado para redução ou suspensão, ela passa a ser contado após o fim lá do período de garantia de emprego prevista no artigo 2, no artigo 10.2 da DCT. Então, a empregada firmou o acordo lá na 936, cumpriu lá, está cumprindo os 90 dias, essa regra específica da estabilidade, se aplica a ela, essa regra nova, ou não? Ok, Silvia. Eu vou pedir licença para plagiar o que o ministro acabou de fazer na resposta dele, e também, com pedido de escusas, me inserir em seara alheia antes de responder sua pergunta. Mas, infelizmente, eu espero não passar a impressão da tal insegurança jurídica oriunda de entendimentos díspares entre operadores do direito, especificamente entre magistrados. Mas, quando isso acontecer, no caso do nosso debate, valhamos-nos da hierarquia do Poder Judiciário. O que eu disser de um jeito, o ministro disser de outro, obviamente a minha sentença terá sido reformada pelo respectivo acordo. E nesse caso particular, Silvia, quanto aos acordos para redução do salário e jornada ou suspensão do contrato, firmados sob a égide da medida provisória e prorrogados já sob vigência da lei, o meu ponto de concordância, que eu acho que é fundamental com o ministro nesse aspecto, é que aqui nós devemos aplicar a disposição da lei, e não da Lei 14.020. Só que a Lei 14.020, a própria lei, no seu artigo 24, me permita ler muito brevemente, diz que os acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, celebrados entre empregadores e empregados em negociação coletiva ou individual, com base na MP 936, regem-se pelas disposições da referida medida provisória. Então, e como a prorrogação, ora feita, eventualmente neste momento, já na vigência da lei, terá sido uma prorrogação do mesmo acordo, portanto, não é um novo acordo, é a prorrogação do mesmo acordo. Então, nos termos textuais gramaticais do artigo 24, me parece que deve-se utilizar como, deve regular o caso, as normas da MP. Por exemplo, seria possível que a prorrogação de um acordo, de uma medida de suspensão do contrato de um empregado que recebe R$3.000, hipoteticamente, de uma grande empresa, fosse feita a prorrogação neste momento por acordo individual. Um novo acordo, neste caso, exigiria a celebração de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. A rigor, se você percebe, a quem me ouve se percebem, a resposta é muito próxima, a minha e a do ministro. Adota-se a lei 14.020 para as prorrogações de acordo que ocorrerem neste momento. Só me parece que a própria lei recomenda que sejam
utilizados para regular essa prorrogação justamente os termos da medida provisória. E quanto, finalmente, à questão da gestante, Silvio, esse é um aspecto que eu acho que foi muito positivo da Lei 14.020, porque uma série de aspectos sobre os quais nós tínhamos dúvidas bastante difíceis de solucionar, né, foram esclarecidas pela própria lei. Eu divirjo da interpretação anterior, na medida provisória, de que necessariamente ali se estipulasse que houvesse uma sobreposição dos períodos de garantia de emprego da gestante, aquele tradicional, com aquele previsto na MP. Essa era uma matéria que estava sendo muito debatida, havia grande controvérsia em relação a ela, e agora, pelo menos no período posterior à entrada em vigor da lei, ficou claro que os períodos não se sobrepõem, né, que aquele interstício temporal relativamente à garantia de emprego previsto na Lei 14.020 apenas será gozado, será exercido a partir do término da estabilidade da gestante prevista na Constituição Federal. Eu já estava de acordo com essa disposição, com essa interpretação da lei, antes, quando estava em vigor a MP, só que pela via interpretativa, né? Desta feita com apoio, confirmada, né, com apoio na expressa disposição legal. De tal sorte que, a meu ver, Silvio, neste momento, bem como aconteceria, no meu particular entendimento, ainda sob a vigência da MP, que esse período de estabilidade no emprego assegurado, antes pela MP, agora pela lei, não se sobrepõe mesmo à garantia de emprego da gestante e deve ser gozado quando terminar o prazo da estabilidade constitucional. Obrigada, Rodrigo. Acho que a beleza do direito é essa mesmo, né? Poder ter divergência, ter debate, e uma nova lei, enfim, como o ministro mesmo disse, requer aí bastante reflexão. Acho que isso enfim, isso faz parte aí do nosso debate e enriquece as nossas reflexões. E, ministro, me pergunto aqui, a Lei 14.020 estabelece expressamente que o empregador poderá acordar a redução ou a suspensão de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho. Já no texto da MP, a previsão era apenas de possibilidade de o empregador acordar a redução ou a suspensão, sem essa indicação aí de que seja feita por grupo. Pergunta: o texto da lei veio apenas consignar de forma expressa o que já era permitido, ou a lei, na verdade, ela restringiu agora esses acordos para grupos de empregados por setor, por departamento, parcial ou total, não permitindo, por exemplo, que seja firmado o acordo com um único empregado de algum departamento ou de algum setor. E nesse rumo, nesse mesmo sentido, podem ser feitos acordos em percentuais ou espécies de redução, um mix, né, de redução ou suspensão diferente para empregados de um mesmo departamento? Doutora Silvia, mais uma questão muito interessante. Na minha opinião, andou bem o legislador ao fazer essa referência expressa à possibilidade de segmentação dos aditivos contratuais. Não tenho a impressão de que a medida provisória foi limitada pela Lei 14.020. Muito ao contrário. O legislador tornou explícita a possibilidade de o empregador, considerando juízos próprios de conveniência e oportunidade, definir quais são os setores que devem sofrer ou receber medidas como suspensão de contratos ou redução proporcional de salários e jornadas. Isso tem a ver com o poder de gestão do empreendimento. Aliás, nós precisamos perceber que o ordenamento jurídico brasileiro vem passando por um movimento muito interessante de regulação, no bom sentido da expressão, deste
direito fundamental, que é a livre iniciativa. Se nós observarmos a lei da liberdade econômica, fica muito claro que o compromisso do Congresso Nacional é no sentido de dotar as empresas de um arsenal de medidas que possam torná-las mais competitivas, mais eficazes, produzindo mais resultados econômicos, ampliando empregos, enfim, gerando mais competitividade. O papel do governo na ordem econômica é fomentar, criar condições de fomento e não dificultar, especialmente nesse momento, a gestão de empresas para a superação dessa crise que estamos vivenciando. Portanto, a minha resposta é no sentido de que o legislador tornou explícito aquilo que havia sido omitido na medida provisória, e, com isso, atendendo à segurança jurídica e, quem sabe, evitando ações judiciais fundadas em eventual quebra de isonomia, de tratamento isonômico, entre empregados que foram ou tiveram seus contratos suspensos ou que receberam reduções de jornada e salário em parâmetros percentuais distintos. Isso é matéria afeta ao poder de direção do empregador. E, portanto, a leitura que faço da Lei 14.020 neste específico aspecto é uma leitura positiva, não uma leitura limitativa, ao contrário do que poderia parecer. Então, nesse sentido, ministro, a gente poderia, então, dizer que a empresa poderia, no mesmo departamento, adotar para algum empregado a suspensão, para o outro a redução da jornada? Perfeitamente. Não há qualquer ingerência legal naquilo que toca com a compreensão das medidas no âmbito de cada empresa. Ao contrário, é o empregador que sabe quais são os setores sensíveis, quais são os empregados essenciais nesse momento de transição, e pode reduzir despesas no nível maior em relação a alguns, e ao contrário do que poderia fazer em relação a outros. Especialmente nesse momento, né, ministro, em que as empresas precisam aí tomar decisões rápidas para se ajustarem, para se adequarem a esse cenário, né? Eu acho que realmente esse poder aí, ele é muito importante nesse momento. Doutor Rodrigo, a lei prevê aí no seu artigo 10, assim como também na medida provisória, que fica reconhecida a garantia de emprego ao empregado que receber o bem, durante o período acordado de redução ou suspensão e após o restabelecimento por período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão. Pergunto, na hipótese de antecipação do fim do período pactuado de redução ou de suspensão, seja por fim do estado da calamidade pública, seja porque a atividade econômica restabeleceu, voltou aí à sua normalidade e restabeleceu o contrato de trabalho, qual o prazo de duração da garantia provisória no emprego? Seria o período acordado total ou o período que efetivamente o empregado teve sua jornada, salário reduzido ou contrato de trabalho suspenso? Então, por exemplo, né, ele fez aí um acordo para reduzir jornada e salário por 90 dias. Findou-se ao estado de calamidade pública ali quando estava próximo ali de 60 dias. O trabalhador retornou ao status quo anterior, jornada e salário anteriores. Essa estabilidade conta no período total acordado ou considera esse restabelecimento? Ok, vamos lá, Silvio, mas para não perder o costume, eu tenho certeza absoluta que o ministro Douglas concordará que aquela disposição da lei que fala sobre a possível adoção das medidas de forma setorial, mas ela também fala que o empregador poderá fazê-lo em relação à totalidade de seus empregados ou em relação à parte de seus empregados. Indicativo de que uma parte, um dos empregados já é uma parte. Eu acho que a dificuldade ou o cuidado, a cautela que se deve existir com relação à suspensão do contrato, ante a sua pergunta, de um único empregado, ou de um empregado de forma distinta daqueles que fazem parte do mesmo setor,
é evitar o óbvio, né, que se adote uma medida de caráter discriminatório, um mero capricho do empregador, por exemplo. Fora daí, desde que justificado, e desde que seja razoável, minimamente razoável, porque quem faz essa avaliação de conveniência e oportunidade, como disse o ministro Douglas, é o empregador, eu acho que não há vedação nenhuma, muito pelo contrário, a ideia é de preservar empregos, né? E essa é uma interpretação que caminha nesse sentido. E quanto ao período de estabilidade, Silvio, o seu exemplo, o exemplo que você deu, em que o prazo ajustado terá sido interrompido por força do término do período de estado de calamidade, vem ao encontro, reforça a resposta que eu já daria originalmente, que é aquela de que me parece que o período da estabilidade incidirá exclusivamente sobre o prazo em que o empregado tiver trabalhado dentro daquelas condições de redução do salário de jornada ou da suspensão do contrato. Em primeiro lugar, porque esta é a interpretação gramatical, literal da lei, segundo me parece. Em segundo lugar, me apropriando do exemplo contido na sua pergunta, você imagine que o sujeito estivesse trabalhando naquelas condições há 60 dias, em que pese eu tenha, inclusive, dúvida quanto à validade, já na origem, né, desse ajuste por 90 dias, ultrapassando o prazo previsto do estado de calamidade, mas, de qualquer forma, estava previsto para 90 dias e foi trabalhado, o trabalho foi exercido naquelas condições por apenas 60, tendo em vista o término do período de calamidade. Ora, o empregador não contribuiu sequer indiretamente com o término do período de calamidade, como é óbvio, não me parece que fosse justo, equânime, que ele fosse sobrecarregado, por assim dizer, com um período ainda mais extenso, estabilitário, portanto, de estabilidade do empregado, portanto, considerado além daquele correspondente ao dobro, né, do prazo da adoção daquelas medidas. Então, me parece que a resposta que eu daria é: o empregado teria, no exemplo que você deu, após os 60 dias, e não 90 originalmente ajustados, após os 60 dias do trabalho sob suspensão contratual ou redução do salário e jornada, por outros 60, e não por 90 mais 90, até porque seria uma solução artificial, não é? Não houve 90 dias de adoção das medidas, de tal modo que, repito, seria artificial adotar algo que não aconteceu para modular a duração do período estabilitário. Obrigada, Rodrigo. Ministro, nesse mesmo caminho aí, um outro participante pergunta se o empregador demite o empregado durante o período de garantia provisória, qual será a base de cálculo da indenização a que se refere a lei, ali no artigo 10, parágrafo 1º? Ou seja, o percentual de indenização ali previsto, ele recai sobre o salário de todo o período da garantia provisória ou sobre apenas aquele período restante para ele completar a garantia? De fato, a lei é muito clara quando diz que essa indenização corresponderá a 50% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória, na hipótese de redução da jornada de trabalho de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. E prossegue, 75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória ou na hipótese de redução em montante superior ou igual ou superior a 50%, inferior a 70%. Na minha opinião, a base de cálculo dessa indenização vai corresponder aos salários que seriam retomados após que seriam praticados após o fim desse período de suspensão ou de interrupção, ou de redução proporcional de salários e jornadas, perdão. Por quê? Porque é esse período que estará sendo indenizado, o período que o legislador conferiu essa garantia provisória de emprego, e esse período corresponde, obviamente, a um período em que não mais estaria em vigor esse estado de pandemia, de calamidade pública. Enfim, a remuneração é, portanto, integral. Obrigada, ministro. Doutor Rodrigo, o senhor também quer comentar algum ponto a respeito dessa questão? E também, relacionado a isso, queria que o senhor comentasse também a respeito dessa pergunta que eu fiz ao ministro,
e respondesse para a gente o seguinte: o artigo 500 ali da CLT estabelece que o pedido de demissão do empregado estável, ele só é válido com a assistência do sindicato ou perante a autoridade local da superintendência do trabalho. Salvo engano, a jurisprudência aí do TST aplica isso para as hipóteses de garantia de emprego. Essa regra também se aplica às hipóteses de garantia? Ela realmente se aplica às hipóteses de garantia prevista na lei? E nesse mesmo contexto, falando aí de garantia, a rescisão por acordo inserida pela reforma trabalhista ali no artigo 48A da CLT afastaria a garantia, já que o pedido de demissão afasta? Bom, com relação ao artigo 500 da CLT, como a gente sabe, ele é previsto na lei, né, na CLT, para as hipóteses, originalmente, ao menos, foi previsto para as hipóteses de pedido de demissão sob o regime da estabilidade decenal ou definitiva. Por interpretação, né, e que, inclusive, é objeto de súmula, salvo engano, do TST, essa necessidade da chancela sindical também se aplica aos casos do que a gente chama de estabilidade provisória, né, que a mim parece razoável, porque a interpretação que concilia o princípio da indisponibilidade, né, da irrenunciabilidade de direitos trabalhistas, que acontece, né, a renúncia quando um empregado detentor de uma garantia de emprego pede demissão, está renunciando, obviamente, àquela garantia, me parece razoável, portanto, a interpretação do TST nesse aspecto, e eu acho, Silvia, que com relação a esta garantia de emprego prevista na MP 936 e agora inserida na Lei 14.020, caso o empregado dela, beneficiário, pretenda a ela renunciar mediante pedido de demissão, me parece que seja necessária da mesma forma a chancela sindical. Mas não me parece que a mesma resposta deva ser encaminhada quando o questionamento diz respeito ao acordo extrajudicial, especificamente porque aí não se trata de pedido de demissão. Então, não há espaço, me parece, interpretativo para a aplicação do artigo 500 da CLT. E você me perguntou sobre a questão da base de cálculo da dispensa sem justa causa antes do término do período estabilitário, né? A mim parece que a base de cálculo devem ser os salários restantes do período estabilitário que o empregado haveria de cumprir, na medida em que a legislação diz que estabelece percentuais, né, 50%, 75%, 100%, aspas, do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória de emprego. Ora, aquele período que ele já trabalhou, ele recebeu o salário. Me perdoe a resposta que eu vou dar agora, fazendo uma avaliação, uma interpretação literalmente gramatical, mas quando o legislador fala o salário a que o empregado teria direito, o verbo aí está sendo utilizado no futuro do pretérito, né? O que é isso? Né? Eu tive aula com o professor Carlos André, que eu rendo as minhas homenagens a ele, foi dele que eu aprendi isso, né? Que o verbo utilizado nesse sentido indica algo que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada. De tal modo que o que poderia ter acontecido, mas não aconteceu, seria o recebimento daqueles salários futuros, o que faltava para completar o período estabilitário. Além do mais, isso é uma indenização. Indenização pressupõe dano, pressupõe prejuízo. Qual é o dano, qual é o prejuízo que o empregado pode ter sofrido com a dispensa imotivada antes do término do período estabilitário? Ora, os salários do período restante. Então, me parece que sejam esses os salários, e não os salários de todo aquele período, inclusive o já trabalhado, que sirvam como base de cálculo dessa indenização. E, inclusive, esse é o critério tradicional para todas as outras estabilidades que nós conhecemos no período pretérito à pandemia. A diferença que tem aqui, na Lei 14.020, antes também na MP 936, é que houve um escalamento do percentual de salários devidos até o término do período, quando anteriormente mandava-se, em todos os casos, tradicionalmente, a gente manda pagar os salários na integralidade, né? Mas que a meu ver, a base de cálculo serão os salários devidos e não que seriam devidos
não foram porque não houve trabalho, até porque, do contrário, Silvia, ficará para o empregador que dispensar o empregado sem justa causa, quando faltarem 5 dias para o término do período estabilitário, ele ter que pagar uma indenização sobre, hipoteticamente agora, né, que pode chegar a 120 dias, pagar sobre 240 dias, uma indenização calculada sobre 240 dias de salário, quando a dispensa ocorreu 5 dias antes do término, parece flagrantemente excessivo. Doutora Silvia, eu posso fazer uma achega a essa ponderação do doutor Rodrigo? Por favor, o senhor podia complementar com uma outra pergunta? O pessoal está perguntando aqui, e se as empresas encerrar essa atividade, a indenização será devida? O senhor podia Veja que interessante. completar. Se nós observarmos lá o que se contém no artigo 10 da Lei 14.020, ali está dito que há garantia de emprego durante o período acordado de redução da jornada e do salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. E, além desse período que se pratica a suspensão ou a redução, após a retomada da normalidade contratual, por período equivalente ao que havia sido acordado, seja para a redução, seja para a suspensão. Significa dizer, então, que nós teríamos, na hipótese de uma dispensa ainda na vigência do aditivo de suspensão ou redução proporcional de salários e jornadas, um períodozinho correspondente àquele em que o contrato deveria ficar suspenso ou a jornada reduzida com salários proporcionalmente, e aqui, nesse pequeno período, o salário devido seria o salário ajustado de acordo com, no caso da redução, óbvio, de acordo com o percentual. Portanto, nesse pequeno período, nós teríamos que reconhecer uma base de cálculo diferente. Agora, para o período posterior a este, a base de cálculo vai ser, como disse o doutor Rodrigo, o salário normal contratado para a jornada ordinária, integral, não é? Agora, a pergunta, se as empresas fecham o estabelecimento, o que acontece? O fechamento do estabelecimento por uma razão como a pandemia, por exemplo, configura, sem dúvida, motivo de força maior. Agora, a pergunta que fica, são ou não são devidas as indenizações trabalhistas em razão do fechamento da atividade empresarial? E a resposta é positiva. Portanto, o fechamento da empresa, traduzindo aí um risco da atividade econômica, mesmo que fomentada ou justificada por uma razão de força maior, não desobriga o empregador da responsabilidade pelo pagamento das indenizações cabíveis. Obrigada, ministro. Bastante esclarecedor aí o debate. Ministro, aproveitando, a lei estabelece expressamente, e eu estou sempre dizendo o artigo porque os nossos participantes, muitos deles estão aí com a lei na mão, então por isso é que eu estou deixando aí claro quais são os dispositivos. A lei estabelece expressamente no artigo 12, parágrafo 2º, a possibilidade de acordo com o empregado que se encontre, a possibilidade de acordo com o empregado que se encontre em gozo de benefício de aposentadoria, prevendo ajuda compensatória obrigatória por parte do empregador. A medida provisória, no entanto, não tinha previsão sobre acordo com empregados nessa condição. Ela previa apenas que não receberiam o benefício emergencial. No entanto, a portaria 10.486, aquela lá de abril, que foi publicada no dia 22 de abril, no seu artigo 4º, parágrafo 2º, ela trouxe uma regra proibindo a realização de acordo com esses empregados. Poderia a portaria estabelecer essa proibição? Devem aquelas empresas que, porventura, celebraram acordo com empregados aposentados adequarem esses acordos à nova lei? Duas são as questões colocadas. Em primeiro lugar, há um fenômeno que de tempos em tempos se verifica quando o Poder Executivo vai regulamentar determinadas normas jurídicas que são fiscalizadas, que são aplicadas e fiscalizadas pelo Poder Executivo, né, o Poder Regulamentar lá do artigo 84 da Constituição. E quando há a superação dos limites da lei,
nós estamos diante de um fenômeno de ilegalidade. A portaria ela não é inconstitucional, ela é ilegal porque desbordou os limites que lhe caberia regular. E neste caso, em que a portaria estabelece essa vedação, eu tenho sérias dúvidas acerca da sua legalidade diante da ausência de qualquer disposição nesse sentido na medida provisória. Portanto, a portaria inovou. E surge agora a lei 14.020, que trouxe uma nova disciplina para os trabalhadores aposentados. Eu teria, então, uma posição inicial no sentido de que a portaria foi ilegal, nesse aspecto editada além dos limites da lei, fora do campo regulamentar, e agora, nos casos dos empregados aposentados e empregadores que celebraram esses acordos, havendo a disposição legal, seria conveniente, sem dúvida, ajustar essa pactuação àquilo que se contém na lei. Porque, de novo, quando não há regulação jurídica, num cenário de exceção, deve prevalecer a autonomia da vontade, desde que não haja norma de ordem pública sendo violada. E há um movimento muito claro no sentido de que nós devemos sempre prestigiar a autonomia da vontade. A própria reforma trabalhista caminha nesse sentido, ao amplificar o espaço de contratação para os chamados empregados hipersuficientes. Agora, uma coisa é certa, a finalidade da medida provisória, quando excluiu determinados empregados do rol de potenciais beneficiários do bem, foi no sentido de permitir que os recursos fossem canalizados para outros trabalhadores que eventualmente pudessem ser demandados também com aditivos contratuais de suspensão ou redução proporcional de salários e jornadas. Ou seja, a finalidade foi ampliar esse cobertor, colhendo aqueles que estariam à margem de qualquer tipo de garantia, porque os empregados aposentados, bem ou mal, já possuem uma fonte de renda, que é a aposentadoria. Então, o legislador agora reconheceu que eles não poderiam ser excluídos, embora com tratamento diferenciado, e o legislador executivo provisório não cuidou explicitamente dessa questão. Perfeito, ministro, obrigada. Doutor Rodrigo, a lei dispõe que os atos necessários à pactuação dos acordos individuais escritos, deixa claro que os acordos individuais devem ser escritos, podem ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos eficazes, mas não deixa claro ali quais são esses meios eficazes. E aí os nossos participantes estão perguntando, por exemplo, o WhatsApp poderia ser considerado um meio eficaz? Encaminha o WhatsApp pedindo o acordo aos termos, ao conteúdo para o trabalhador. Isso é possível? Minha dificuldade foi que, na hora que você foi, pelo menos para mim, né, quando você foi exemplificar aí o WhatsApp, quando você foi falar do WhatsApp, travou tudo e eu não estava entendendo. Eu uso esse exemplo, Silvia. Se essa possibilidade, ao fim e ao cabo, for, para minha imensa surpresa... É o meio eletrônico eficaz. Se, para minha surpresa, esse tipo de comunicação vier, ao fim e ao cabo, pelo judiciário, ser reputado inválido ou ineficaz, eu vou ter que pedir desculpas públicas a todos os alunos que eu dei aula nos últimos tempos, porque esse é precisamente o exemplo que eu tenho dado. Inclusive, a comunicação pelo WhatsApp é uma comunicação eletrônica, eu acho que não é possível argumentar em contrário. Ela pode ser perfeitamente eficaz em pelo menos duas hipóteses, na minha visão, claramente. A primeira delas é quando houver resposta expressa no próprio WhatsApp, né? E desde que nós confiemos no que o próprio aplicativo, nas regras do próprio aplicativo, aquela indicação dos 2 Vzinhos em verde ou azul, não lembro agora, que supostamente é indicativa de que a mensagem não apenas chegou, mas de que foi lida, também me parece que configura, salvo prova em contrário, nesse último caso, meio eletrônico eficaz para a comunicação. Não há nenhuma razão para burocratizar esse aspecto. Afinal de contas, esse acordo serve, ao fim e ao cabo, para a implementação de medidas que visam preservação. Acho que sim. Você concorda, ministro?
Concordo integralmente e acho que nós, no direito do trabalho, nós sempre atuamos a partir de um princípio clássico, que é o princípio da primazia da realidade. As manifestações de vontade não são sempre necessariamente documentadas. Mas, como disse o Dr. Rodrigo, se há a troca de comunicação por qualquer meio, e a lei é explícita nesse sentido, é plenamente válido que se estabeleça o aditivo contratual a partir desses parâmetros. Não tenho qualquer dúvida em relação a isso. Obrigada, ministro. Acho que o doutor Rodrigo, a conexão dele caiu. Enquanto ele não volta, ministro, uma outra pergunta que o nosso participante fez aqui é a seguinte: nos casos em que for obrigatória a realização de acordo coletivo ou convenção coletiva para redução ou para suspensão do contrato de trabalho, mas não for possível chegar a um acordo, sindicato e empresa não chegam a um acordo, o que fazer? Cabe dissídio? Bem, mais uma pergunta extremamente interessante. Nós estamos diante de um cenário excepcional. O poder normativo da Justiça do Trabalho sempre foi alvo de grande polêmica. A emenda constitucional 45 de 2004 introduziu a cláusula do comum acordo. Nós só podemos atuar se houver concordância das duas partes coletivas, e surge a questão: se o sindicato não deseja o acordo, dificultando a preservação de emprego e renda, enfim, a manutenção dos contratos de trabalho, caberá a ele, sindicato, assumir as consequências daí resultantes. Mas nós poderíamos pensar, doutora Silvia, naquela velha discussão do artigo 617 da CLT. Se os trabalhadores desejam a celebração de um acordo de redução de jornada proporcional, enfim, e salários, ou mesmo de suspensão para preservação de seus empregos, o sindicato não leva a bom termo as negociações que estão traduzidas pelos empregados de uma determinada empresa, quer me parecer que nós poderíamos sim seguir aquele caminho do artigo 617, com a sequência de entidades sindicais. Quem sabe a federação poderia assumir a negociação ou a própria confederação. Mas isso tudo estamos num ambiente de criatividade, não é? Interpretativa. Até que isso aconteça, imagine a situação em que o empregador estará. Dificuldades estão acontecendo, seria muito mais lastimável assistir ao fechamento da empresa ou mesmo às dispensas desses trabalhadores em razão da recusa das entidades sindicais em firmarem esses negócios coletivos. Mas o empregador teria dois caminhos, então: os trabalhadores, claro, buscar a representação sindical por um ente sucessivo de grau superior, valendo-se aqui do artigo 617 da CLT, ou simplesmente dispensar os empregados, e isso é o pior cenário possível. Mas é uma pergunta difícil, com certeza, e uma resposta que me ocorre nesse instante seria essa. Obrigada, ministro. Nesse mesmo sentido aí de norma coletiva, de instrumento coletivo, a lei, ela trouxe regras lá, enfim, no sentido, se após pactuado o acordo individual, na forma desse artigo, houver celebração de instrumento coletivo, com cláusulas conflitantes, etc., ele diz que vai prevalecer o instrumento coletivo. Mas ele traz lá no parágrafo 6º uma exceção dizendo o seguinte: as condições do acordo individual, quando forem mais favoráveis ao trabalhador, prevalecerão sobre a negociação coletiva. Imagino que aqui a gente vai aplicar a teoria do conglobamento para saber qual é a norma mais favorável. O senhor podia dizer para a gente quais são os requisitos para se escolher a norma mais favorável, olhando para esse cenário aí? O que o senhor imagina de requisitos? Doutora Silvia, quando eu li a lei, eu fiz exatamente essa mesma pergunta. Quem vai dizer qual é a norma mais favorável? Será o juiz que vai dizer, examinando, eu considero esta aqui a norma mais favorável, ou será o trabalhador e o empregador que convencionaram no sentido distinto daquele que foi fixado pelo
sindicato ou com o sindicato. Essa é uma questão extremamente difícil e polêmica na doutrina e na jurisprudência. Do TST, nós temos decisões examinando a mesma questão, a mesma empresa, decisões proferidas por turmas distintas, abraçando compreensões também diversas. Ou seja, nós temos aquelas 3 teorias, não é? E prevalece a do conglobamento. Nós não podemos fracionar, examinar de forma tópica, decotada, cada qual desses aditivos contratuais e normas coletivas de trabalho para criar, quem sabe, um terceiro conjunto de normas. Não. Quer me parecer que esse exame acaba sempre sendo remetido para um juízo subjetivo, que vai depender sempre dos conteúdos de cada qual desses contratos. Imaginemos, por exemplo, um aditivo firmado entre empregado e empregador e, quem sabe, ampliou uma garantia provisória de emprego pelo dobro do período da suspensão do contrato ou da redução proporcional de salários e jornada. Isso é mais vantajoso do que, por exemplo, uma norma coletiva que estabelece compulsoriamente uma ajuda compensatória mensal. São aspectos distintos de um mesmo negócio jurídico que, em princípio, não poderiam ser comparados. E mais, num cenário como nós estamos vivendo, aliás, já vivíamos mesmo antes da pandemia, de um elevado índice de desemprego, na minha concepção, a preservação do emprego vale mais do que um eventual ganho pecuniário compensatório durante esse período de suspensão ou redução proporcional de salários e jornadas. O emprego é o bem mais valioso. Na minha ótica, eu prestigiaria a cláusula de proteção ao emprego, mas é uma visão pessoal. E é uma pergunta difícil. A quem cabe dizer qual é o mais vantajoso instrumento? Ao juiz? Às partes contratantes? Ao sindicato? Enfim, eu lamento não ter uma resposta objetiva, clara e segura sobre a questão. Esse ponto certamente será um desafio e poderá aí ser objeto de conflitos judiciais, requerendo aí a interpretação do judiciário. Rodrigo, você quer comentar sobre esse ponto também? Eu, evidentemente, concordo com o que o ministro... Com a pergunta, né, com a sugestão do princípio do conglobamento e com a resposta do ministro Douglas. Eu acho que o legislador, nesse aspecto, com toda sinceridade, nesse parágrafo 6º do artigo 12, né, não andou bem. Ele andou, inclusive, na contramão da lei da reforma trabalhista, que modificou a redação do artigo 620 da CLT, para estipular o critério da especificidade, né, da maior especificidade do acordo coletivo em confronto, do acordo individual, perdão, em confronto com o acordo ou convenção coletiva de trabalho. Mas, na minha avaliação, se houver uma dúvida extremada em relação a qual dos 2 instrumentos postos em confronto, no caso, seja o mais favorável, a solução, a meu ver, é invocando, inclusive, a atual redação do 620, dar validade ao acordo individual, aplicar o acordo individual. De sorte que eu aplicaria o parágrafo 6º do artigo 12, fazendo prevalecer a negociação coletiva apenas quando esta fosse flagrantemente, indubitavelmente, mais favorável ao empregado. Doutor Rodrigo, nesse mesmo caminho, assim, a lei, mantendo a obrigação estabelecida pela medida provisória, ela dispõe que os empregadores deverão comunicar, né, ao sindicato da categoria profissional, no prazo de até 10 dias corridos, o acordo individual realizado. Pergunto, o que deve ser objeto aí dessa comunicação? A realização do acordo ou o conteúdo do acordo? Basta a empresa encaminhar uma carta para o sindicato dizendo firmei um acordo individual, ou ela precisa encaminhar a cópia desse acordo individual para o sindicato? Eu acho que toda a interpretação sistemática nos conduz à conclusão de que deve ser encaminhado o teor do acordo. Afinal de contas, é possível a celebração, o teor do acordo individual, afinal de contas, é possível a celebração de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva
que apenas terá aplicação se for mais, na linha do que a gente acabou de dizer, se for mais favorável ao empregado, de tal forma que o dirigente sindical tem que conhecer o teor do acordo individual, porque, a depender do caso, ele nem se aventurará a uma negociação coletiva. Ficaria a comunicação, a mera comunicação de que houve um acordo sem indicação dos seus termos, me parece, eu não diria inócua, obviamente, mas me parece flagrantemente insuficiente. Obrigada, Rodrigo. Pois não, Posso? Pois não, ministro. Claro, por favor. Doutora Silvia, está me ouvindo? Oi, eu estou ouvindo, ministro. Então, posso fazer só um aditivo Por favor, aqui? por favor. Acho que o doutor Rodrigo foi muito feliz nessa resposta, porque nós precisamos perceber sempre que a filosofia da reforma trabalhista foi prestigiar a autonomia negocial coletiva. Os sindicatos devem, cada vez mais, ser envolvidos na gestão das relações de emprego. E, portanto, como disse o doutor Rodrigo, a só notícia de que houve um acordo não atende à finalidade, inclusive porque, eventualmente, este mesmo sindicato pode acompanhar a execução desses contratos, desses aditivos contratuais, e, quem sabe, assumir até uma negociação coletiva da própria empresa. Em tese, essa possibilidade existe. Portanto, a notícia simples não me parece atingir ou atender ao objetivo da lei, como disse o doutor Rodrigo. Perfeito. Ministro, aproveitando que a palavra está com o senhor, uma demanda que a gente tem recebido muito é se a empresa adotou, né, se ela fez um acordo com o seu trabalhador para redução de jornada proporcionalmente do salário, essa empresa pode realizar horas extras? Ela pode se utilizar do banco de horas que está previsto lá no texto da medida provisória 927, ou seja, esses dois institutos são compatíveis? Doutora Silvia, eu não pensei de maneira mais exaustiva a respeito desse assunto, mas quer me parecer que há sim uma incompatibilidade. Se a empresa lança mão do expediente da redução proporcional da jornada e do salário justamente em razão da retração de sua atividade econômica, de eventual dificuldade de caixa, não me parece possível pensar-se numa ampliação de jornada que supõe, como nós sabemos, aí um incremento de demanda. Agora, talvez num caso concreto em que a empresa justifique especificamente essa ampliação para, quem sabe, estabelecer um novo esquema de trabalho, que pode, inclusive, atender esse objetivo de isolamento social, evitando maiores deslocamentos, amplia essa jornada em determinados dias. Não sei, talvez precisaria pensar um pouco mais, mas a depender de cada caso concreto, das premissas, das justificativas, nós podemos até considerar compatível, mas, em tese, já causa uma certa estranheza essa possibilidade. Sim, mas pode haver, de fato, como o senhor disse, necessidade eventual de realização de horas extras por uma demanda, por um pico num determinado momento, né? Eu acho que o importante aqui, e assim como na adoção de todas as medidas, seja da 927 ou da 936, que se tenha a razoabilidade e que o princípio da boa-fé prevaleça aí, tanto para o empregado quanto para o empregador, nessa relação, nesse momento, né? Perfeito. Diga, Rodrigo, doutor Rodrigo, por favor. É que, além de compartilhar da mesma estranheza do que foi expressada pelo ministro Douglas aqui, eu acho que a gente pode lembrar e traçar um paralelo dessa situação com uma outra situação anterior à pandemia, muito conhecida de nós todos, que é o caso da redução da jornada durante o período de aviso prévio e o entendimento já acumulado há tempos do TST de que essas horas que são subtraídas da jornada não podem ser laboradas e pagas como extras. É uma situação que eu estou com o ministro nessa, preciso pensar também um pouco, porque não cogitei a respeito, mas é uma situação que parece que a hipótese de incompatibilidade é muito similar. De tal modo que talvez a gente pudesse cogitar que excepcionar isso numa hipótese de força maior para a prestação de horas extras, quando a própria CLT, inclusive, permite a extrapolação do limite de 2 horas por dia.
Mas fora daí, eu honestamente também enxergo a mesma dificuldade de compatibilização de institutos. Doutor Rodrigo, aproveitando que a palavra está com o senhor, me diz uma coisa. O artigo 23, ele prevê a possibilidade de cancelamento do aviso prévio para se adotar uma dessas medidas, né? Mas se o aviso prévio já tiver, se as verbas rescisórias já tiverem sido pagas? Essa norma não... Essa norma não tem nenhuma... Não representa novidade alguma, não é, Silvia? A possibilidade de se retroagir com relação à concessão do aviso prévio, condicionada à concordância da parte contrária, está na CLT há anos, eu não tenho certeza, mas é possível que desde a sua redação original, não estou certo disso. Mas, então, isso não é absolutamente novidade nenhuma. E, nesse aspecto que você menciona, eu acho que a solução é a mesma que nós daríamos fora do período de pandemia. O contrato de trabalho vai seguir seu curso e, para evitar o enriquecimento sem causa, o abatimento das verbas rescisórias pagas deve ser feito quando o pagamento do salário futuro do empregado. Obrigada, doutor Rodrigo. Ministro, perguntam muito, e há muita indagação, sobre se há diferença do home office e do teletrabalho. Há já indicativos de que o home office se aplicaria às regras do teletrabalho de uma forma geral, às regras da CLT de uma forma geral, e o teletrabalho se aplicaria àquelas regras lá do artigo 70 e pouco, que veio com a reforma trabalhista. Especificamente, a dúvida é o seguinte: home office e teletrabalho são diferentes? E se são diferentes, no home office tem controle de frequência e no teletrabalho não tem controle de frequência? Doutora Silvia, nós estamos vivenciando um novo cenário, um novo contexto, inclusive a partir do artigo 6º da CLT, a questão dos aplicativos, o trabalho por meio de plataformas, o home office e o teletrabalho se inserem nesse contexto. Eu tenho a impressão de que são situações absolutamente similares e, portanto, ainda que nós tenhamos na CLT a regulação do teletrabalho, não me parece haver qualquer dificuldade em relação à questão do home office. É claro que trazem aí as dúvidas, surgem em relação a diversos aspectos ligados à proteção da segurança e saúde do trabalho, limitação da jornada, comprometimento daquele ideal de sociabilidade no trabalho, a própria concepção de categoria acaba sofrendo um pouco, porque os trabalhadores em home office perdem aquela noção que os une no ambiente de trabalho, aquela ideia sociológica de categoria, mas, a meu sentir, não há uma distinção substancial, e quero crer que o novo normal, como já estamos assistindo, vai tornar essa prática muito mais intensa, exigindo uma regulação jurídica melhor, mais analítica, mais detalhada. Tenho a impressão, o Dr. Rodrigo faz parte do grupo de altos estudos que foi constituído no âmbito do Ministério da Economia, que esse tema será objeto de uma nova discussão para que tenhamos mais segurança jurídica, acabando com todas essas dúvidas sobre home office, controle de jornada, teletrabalho, custos sobre os equipamentos, duração da jornada de trabalho, enfim, esses aspectos todos que tantas dúvidas nos assaltam. Mas, fundamentalmente, é o novo normal, inclusive no próprio Poder Judiciário, nós estaremos, com certeza, vivenciando isso de forma mais intensa, os resultados têm sido bastante interessantes, inclusive para os trabalhadores que não precisam se deslocar, perdendo tanto tempo de suas residências para os postos de trabalho. Para as empresas, há uma economia expressiva com locação de espaços, custeio de energia, água, luz, enfim, uma série de coisas que antes, condomínios, né, enfim, uma série de despesas que antes eram necessárias. Há, inclusive, notícias de que em Nova York, por exemplo, o valor dos aluguéis comerciais já foi reduzido em 50%. Sorte que estamos vivendo um novo cenário em que a tecnologia vai somar nesse esforço de regulação de relação entre capital e trabalho. É um ganho para todos, né, ministro? Acho que ganha as empresas e ganha os trabalhadores nesse novo regime de trabalho. O senhor concorda, doutor Rodrigo, com essa
com esse ponto de vista? Silvia, eu concordo, sim. Eu acho que é preciso, que é possível que esteja havendo em quem encaminhou a pergunta alguma dificuldade conceitual, porque o home office é uma das espécies possíveis de teletrabalho. Significa, como o nome está a indicar, que o teletrabalho será realizado na casa do empregado, home office. Por que eu estou afirmando que é uma das hipóteses? Porque, obviamente, esta não é a única. No Brasil, você e o ministro agora estão em Brasília. Em Brasília, por exemplo, eu sei que existe, em São Paulo existe, os telecentros, espaços que empresas alugam e que até onde seus empregados se destinam para passar a sua jornada, comunicando-se por meios eletrônicos com seu empregador. É uma espécie de teletrabalho, nesse caso em telecentros, e cada vez mais comum, eu presumo que essa é a tendência, o teletrabalho mais livre, né, em que o empregado preste serviço onde ele quiser, porque, afinal de contas, os equipamentos que hoje em dia são disponibilizados para o trabalho à distância permitem essa movimentação mais livre do empregado e, assim, ele possa trabalhar onde ele desejar. A distinção que talvez esteja sendo objeto dessa confusão diz respeito ao home office em confronto com o trabalho em domicílio, que é aquele prestado no ambiente familiar, na residência do empregado, sem a utilização daqueles mecanismos, daqueles equipamentos de comunicação à distância, que excluem, neste último caso, o empregado daquela definição já excepcional do artigo 62 da CLT. Ou seja, pelo menos falando em tese, a possibilidade do empregado que trabalha em domicílio, mas não em home office, de fazer jus a horas extras, adicional noturno, etc., é inquestionável. Já o caso do home office, é preciso avaliar se aquela inscrição desse tipo de empregado no artigo 62 da CLT, né, inciso 3º, se ela se faz, a exclusão do regime da duração do trabalho para o empregado em home office, se faz de forma absoluta, ou seja, ele não faz jus àquelas parcelas de fato, horas extras em especial, ou se esta é apenas uma mera presunção, né? Seria possível vencê-la, né, a prova em contrário da existência da fiscalização indireta que fosse. Mas home office não é nada distinto, como o ministro Douglas mencionou, de teletrabalho. É apenas uma das espécies desse tipo de prestação de serviço. Obrigada, doutor Rodrigo. Acho que, de fato, o home office veio para ficar, né, e possivelmente a gente vai ter um debate aí novo sobre possíveis modificações na legislação sobre essa temática. Bem, nosso tempo ele já está se esgotando, já caminhamos aí para o final da nossa live, mas eu gostaria de fazer mais duas perguntas, uma para o doutor Rodrigo, uma outra para o ministro Douglas, já pedindo a ambos aí que já inclua nas suas respostas suas considerações finais. Começo pelo doutor Rodrigo, perguntando, considerando aí os dois textos da MP 936 e agora o da Lei 14.020 e o próprio cenário incerto e flutuante aí da pandemia, que requer esses ajustes rápidos e dinâmicos pela empresa, de modo a preservar a atividade econômica e os empregos, quais as cautelas o senhor entende que as empresas podem adotar de modo a evitarem conflitos trabalhistas, considerando, inclusive, as mais diversas visões sobre o tema, seja do Judiciário, seja do Ministério Público do Trabalho, seja da fiscalização do trabalho. Por favor, doutor Rodrigo. Olha, Silvia, problemas trabalhistas no sentido de ajuizamento de ações trabalhistas, aumento do número de demandas, eu espero que eu esteja equivocado, mas eu tenho a impressão de que isso será inevitável, porque ainda que empregado e especialmente o empregador atuem de boa fé, evidentemente nós estamos frente a uma nova legislação, né, essa legislação da pandemia, sujeita a uma diversidade de interpretações, e é natural que, portanto, questionamentos surjam, conflitos surjam, e isso acaba refletindo, obviamente, em ações trabalhistas. Além de falar o óbvio, né, de que o empregador precisa dar preciso cumprimento à lei, e para isso, especialmente com uma lei nova, detalhista, como essa que nós temos,
obviamente que precisam contar, na medida do que isso for possível, com assistência jurídica de qualidade, como tem a CNI, por exemplo. E, para além disso, como é óbvio, eu estou me segurando aqui para dizer isso, mas já que a pergunta é essa, vou ao ponto do que eu tenho percebido. Em alguns casos, infelizmente, e até de forma vergonhosa para nós brasileiros, de certa maneira, o que eu tenho visto de denúncias de empresas que apenas simulam o afastamento de seus empregados para percebimento do benefício emergencial, mantendo-os, se não em serviço normal, pelo menos trabalhando em regime de teletrabalho, e justamente fazendo assim para evitar que a fiscalização do trabalho comprove a ilicitude praticada, né? Infelizmente, eu tenho percebido isso com uma frequência maior do que eu esperava e do que eu, obviamente, gostaria. E em casos como este, obviamente, o empregador não está apenas sujeito à ação trabalhista, mas é desejável que seja condenado, de fato. Afinal de contas, a atitude é absolutamente censurável, especialmente no momento em que parcos recursos públicos são destinados a esses empregados que devem ser afastados do serviço e não podem ser dispendidos em casos como esses. Mas para os empregadores que contem com boa assistência jurídica e que atuem de boa fé, quero crer que a possibilidade de risco trabalhista, obviamente, é menor. A ausência de risco nesse momento é absolutamente impossível. Impossível, porque nem nós, como você percebeu aqui na nossa conversa, temos a possibilidade de nos mantermos absolutamente ajustados em relação a todos os temas. Imagine-se nesse vasto mundo do trabalho que existe no nosso país, né? De tal modo que, nesse aspecto, eu só posso falar o óbvio, né? Cumprimento estrito da lei e uma boa assessoria jurídica. É o fundamental. Bom, e aproveitando, já que essa é a manifestação final, agradecer de novo a você, querida amiga, mais uma vez, pelo convite, pela confiança. Ao meu caro amigo ministro Douglas, com ele eu aprendo sempre em aula e fora dela. É um prazer estar aqui com vocês dois nesse debate. Eu fico à disposição da CNI, se eventualmente entenderem que eu possa ser útil em alguma coisa. Agradeço muito o convite novamente. Um abraço a todos pela paciência de nos ter ouvido até aqui. Obrigada, doutor Rodrigo. Ministro, é sabido aí que o Brasil e o mundo, né, atravessam uma crise sem precedentes, com os mais diversos reflexos, especialmente nas relações do trabalho. Para o senhor, qual o grande desafio desse cenário para as relações do trabalho, para as relações sindicais e para o futuro do trabalho, que parece que tem agora não só o desafio da indústria 4.0, mas também o de adaptar novas formas de trabalho, como o teletrabalho, o home office, enfim, que se impôs fortemente nesse momento. E quais aí seriam as cautelas também que o senhor deixaria aí como dicas, digamos assim, para as empresas adotarem nesse momento, com toda essa legislação? Cada dia a gente tem uma lei nova, uma portaria nova sendo publicada. Obrigada, ministro. Doutora Silvia, de fato, nós temos um cenário extremamente complexo diante de nós, desafio extremamente grandioso nesse período pós-pandemia, não apenas no mundo do trabalho, mas especialmente nele. Nós já tínhamos desafios imensos antes mesmo da pandemia, a questão do desemprego, um índice expressivo, mais de 12 milhões de brasileiros. Nós tínhamos ainda a expectativa de consolidação da Lei 13.467, nós assistíamos à agonia das organizações sindicais, ainda incapacitadas de cumprir não apenas o mandato constitucional, mas o próprio dever legal agora da lei da reforma trabalhista de negociar coletivamente. E, claro, fomos colhidos pela pandemia, que novos desafios trouxeram para o direito do trabalho. Eu tenho a impressão que, no período pós-pandemia, nós precisaremos investir muito no diálogo social. É preciso enfrentar a questão da organização sindical no Brasil, resolver
o que não foi bem resolvido até agora, para permitir que o diálogo social aconteça de forma virtuosa, para que as entidades sindicais cumpram o que a Constituição lhes comete, especialmente afastando o Estado do palco central de regulação da relação capital e trabalho. O Poder Judiciário tem muitos desafios, o Dr. Rodrigo já enunciou parte deles. O principal é garantir com brevidade respostas rápidas, garantir a segurança jurídica na interpretação e aplicação dessas novas disposições. Quanto mais insegurança, mais prejuízo à sociedade. E é esse o desafio que o Poder Judiciário enfrentará. Além disso, uma jurisdição equilibrada, uma jurisdição pragmática. E o pragmatismo não tem nada a ver com o utilitarismo, não é disso que se trata. Nós precisamos entender que o direito não é um fim em si mesmo, mas um instrumento de resolução de conflitos. Precisamos perceber também que o direito se realiza dentro de determinados contextos e nós não precisamos, não podemos operar no mundo do direito com base em dogmas que já foram superados pela realidade que estamos vivenciando. E, claro, sempre pensando nas consequências das nossas escolhas interpretativas, é o chamado consequencialismo. Então, é o contextualismo, o antifundamentalismo e o consequencialismo que devem balizar a atuação do Poder Judiciário nesse novo cenário. E, parafraseando o doutor Rodrigo na sua fala final, cumprimento da lei e uma boa assessoria jurídica. E assim nós chegaremos a um bom termo. Muito obrigado pelo convite, uma honra poder ter participado desse debate. Seu áudio, doutora Silvia. Obrigada, ministro. Bom, chegamos ao fim, né, do nosso tempo, infelizmente precisamos encerrar, ainda teríamos aí muitos pontos para discutir, debater, esclarecer, muitas das perguntas não foi possível serem respondidas, vamos tentar responder as perguntas ao longo aí da semana e pensar aí talvez em realizar uma nova live. Mas gostaria de mais uma vez agradecer a participação do ministro Douglas, do doutor Rodrigo, foi muito boa a participação de vocês, muito esclarecedora, tenho certeza que muitas das dúvidas dos nossos participantes foram superadas, e desejo aí a todos uma excelente noite e muita saúde nesse momento. Obrigada mais uma vez, ministro, doutor Rodrigo, boa noite a todos.